Bom dia para todos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro aqui, como nós combinamos. Estamos aqui mais uma vez, eu e a Irene. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para vocês, ok? Daí, Qualquer se vocês participação. tiverem participação, pergunta, a gente pode ler e vocês podem participar à vontade. Interagir com a gente. É um prazer estar com vocês. Beijão. Então vamos lá, gente. Esse é o nosso quarto encontro desse curso que eu dei o nome Igreja, que ser é esse? É o quarto e último. Até já aproveito para dizer que já lancei aí na fanpage da Escola Bíblica Digital o próximo curso que nós começamos na próxima aula, falando sobre desobediência eclesial. Quando toda autoridade tem que ser obedecida, pode ser desobedecida? Se pode, quando? Em que condições? Acho que vai ser um curso muito interessante para o nosso momento atual. Mas voltemos aqui. Esse então é o nosso quarto encontro. No primeiro encontro eu falei sobre institucionalidade, no segundo falei sobre igreja visível e invisível, explicando esses conceitos. Na reunião passada falei sobre natureza e hoje vou falar sobre um tema que é irmão gêmeo da natureza, que é a missão da igreja. Para fazer uma breve recapitulação, eu falei para vocês que de modo bem simples, a palavra natureza vem de nato e a palavra nato de nascer. A palavra nascer a gente aplica mais comumente a seres vivos. Então a gente poderia pensar assim, a natureza do animal, a natureza das plantas, a natureza humana, né? Então o ser humano, os seres vivos, os animais, as plantas têm sua própria natureza. Mas nós também podemos falar em natureza das instituições, né? Uma instituição nasce no sentido figurado, ou nós organizamos, fundamos uma instituição e ela também tem sua natureza própria, o que ela é. E isso eu falei para vocês, tem que ser uma informação imediata, né? Você tem que olhar e ver o que é, né? Aquilo que se vê. Então, quando a gente fala de natureza, estamos falando do que é, o que uma instituição é. No caso da igreja, o que ela é. E nós chegamos à conclusão que ela é uma convocação de Jesus Cristo. A igreja é, no seu sentido mais básico, mais elementar, uma convocação de Jesus Cristo. Ela existe por Jesus Cristo, para Jesus Cristo. A pergunta imediata, a pergunta gêmea, como eu falei, para esta informação com respeito à natureza, é a palavra missão, né? Então, se natureza significa o que é, ou indica o que é, missão indica o que faz, para que serve, né? Então vamos fazer aqui uma brincadeira, uma pequena analogia, assim como nós fizemos com a palavra natureza, vamos tentar fazer também com a palavra missão. Se a gente falar assim, qual é a missão? A gente não usa essa palavra, mas vamos só fazer um exercício intelectual. Se a gente falar assim, qual é a missão do animal, né? Ora, o simples fato de ver aquele animal, que ele é um pássaro, ele é um beija-flor, ele é um João de Barro, ele é um gato, ele é um cavalo, é uma vaca. O simples fato de você identificar a natureza daquele animal, você também identifica imediatamente para o que ele é, ou o que ele faz, o que se espera dele. Você não espera que um João de Barro voe como um beija-flor, nem que um beija-flor faça uma casinha, um ninho de barro, né? É mais ou menos essa a brincadeira. Quando você pensa numa planta, por exemplo, um pé de laranja, um pé de mamão, um alface, né? O simples fato de você identificar a natureza daquela planta já indica também para o que ela é, né? Se ela é de comer, se não é de comer, se é de dar madeira, se é de dar perfume, se é para apenas embelezar, como uma rosa, por exemplo, né? Então, o simples fato de você identificar na natureza, de modo vinculado, imediato, você sabe qual é a missão.
Quando você pensa numa instituição, a natureza da instituição também indica a sua missão. Então, por exemplo, uma padaria tem uma missão óbvia. O posto de combustível tem uma missão óbvia. A farmácia tem uma missão óbvia, né? O simples fato de ela vender remédios cumpre a sua missão, né? Talvez a gente possa falar assim, ela pretende ser a maior farmácia da cidade, então ela vai trabalhar para isso, quer dizer, não vai apenas vender remédio, mas ela quer conquistar o mercado todo e tal. Mas aí já é um outro passo. Já fala da visão, etc., né? Agora, o ser humano, o simples fato de ele ser humano não diz exatamente a sua missão na vida. A gente olha para uma criança e pergunta: o que você vai ser quando crescer, né? Todo mundo já respondeu essa pergunta e já fez também, né? Você vê uma criança, um menino, uma menina, seu filho, né? Seu sobrinho e tal. Você pensa, o que será dessa criança, né? Você nunca imagina, vai ser alguém famoso, vai ser alguém isso, vai ser aquilo, vai descobrir uma profissão que você nunca imaginou para o teu filho, para a tua filha. E o ser humano surpreende na sua missão na vida, né? Com respeito à igreja, eu arriscaria propor esta surpresa, né? A igreja tem uma missão que lhe é dada, que é lançada lá no futuro, a qual ela tem que realizar. Então, assim como o ser humano não é um médico, só porque nasceu filho de médico, né? Ele tem que seguir, ele tem que realizar essa sua vocação, essa sua convocação, né? Então, olha interessante, a gente usa a palavra vocação nesse sentido, né? Vocação para a advocacia, vocação para a medicina, vocação para exatas, vocação para filósofo, professor, né? Então o ser humano ele vai encontrando a sua vocação, a sua convocação. E ele de alguma forma vai realizando. Quando eu digo a palavra realizando, é isso mesmo, ele vai tornando real aquilo para o que ele se sente e se percebe chamado. Com isso eu quero dizer em relação à igreja que ela também tem um chamado a ser realizado, né? Eu sei que para o público em geral, o simples fato de ver uma igreja, ele pensa, aqui se realizam cultos, ou aqui é o dia, é o local em que se faz missa, é o local em que se ora, é o local que lê a Bíblia, né? Então tá ali, imediata, a missão da igreja, né? Hoje eu quero atacar, né? Atacar esse imaginário e colocar a missão da igreja em aberto, né? A igreja como sendo convocada para a vocação da igreja, né? E uma vocação a ser realizada. Então não basta botar o nome lá eu falo botar por causa eu vivi um tempo no Rio de Janeiro, né? Pôr o nome lá na fachada, a igreja fulana de tal, né? Para que ali se realize plenamente a vocação da igreja. Não. A vocação da igreja, a missão da igreja é algo um pouco mais parecido com isso que nós pensamos a respeito do ser humano. Assim como o ser humano não é pronto, ele nasce para ser, para realizar-se como ser humano, e eu dei aqui o exemplo profissional, mas não é apenas no aspecto profissional, mas a sua realização como ser humano mesmo, né? A igreja também, ela tem uma missão a realizar. Então hoje eu queria chamar vocês de novo para aquela viagenzinha, lembra? A viagenzinha que nós fizemos na reunião passada, para nós esquecermos um pouco tudo que sabemos sobre igreja. Eu falei isso para vocês na aula passada. Vamos voltando, até um ponto em que a tua igreja não existia. Essa tua igreja aí de 20 anos, 50 anos, 120 anos, sei lá.
Até um tempo em que ela não existia. Mas a tua denominação existia, mandou missionários para o Brasil e tal, seja lá como for. Mas você vai voltando, vai voltando, vai voltando. Chega um tempo que a tua denominação não existia. E nós voltamos até as páginas da Bíblia. E voltamos mais especificamente até aquele do qual a igreja nasce. E pegamos ali, na primeira vez que ele falou, na primeira vez que foi falada e na primeira vez que foi escrita a palavra igreja, para conceber ali, na nascente, olha aí a palavra nascer, né? No vertedouro ali, a noção de natureza da igreja. Vamos fazer a mesma coisa em relação à missão da igreja? Então eu peço que você faça comigo agora um exercício intelectual. Se eu perguntar para você ou para qualquer pessoa, se você perguntar também, né, para que serve a igreja, o que ela faz, as pessoas vão dizer, bom, a igreja é o lugar em que o pastor faz culto, é o lugar em que o padre reza o sermão, é o lugar em que os crentes cantam bonito, né? Os crentes cantam bonito, é o lugar onde, talvez em segundo lugar, alguém pense, é o lugar em que se cuida dos pobres, né? A igreja evangeliza, né? Se tiver um pouco mais de conhecimento, pode dizer, a igreja faz missões, né? Então nós temos um certo ideal, ideário, imaginário do que a igreja faz, missão, né? E para o que ela existe, né? Mas vamos fazer esse exercício juntos, eu acho que ele vai nos ajudar a recuperar algumas coisas, corrigir algumas coisas, né? E o exercício é o seguinte, esqueça um pouco, é uma licença intelectual, né? Esqueça um pouco a tua igreja, esqueça o que você pensa sobre a igreja, até o que você gostaria que a igreja fizesse, porque essas são nossas ideias, né? E vamos voltando no tempo, a gente poderia parar aqui para estudar a igreja em Atos. Tem um curso meu aí na Escola Bíblica Digital em que nós pensamos apenas em Atos, mas ainda de uma forma limitada, só algumas aulas. Poderíamos estudar longamente o livro de Atos, estudar o que Paulo pensava sobre a igreja, como aqueles primeiros irmãos realizaram, concretizaram, deram cumprimento ao que eles entenderam ser a missão da Igreja de Jesus Cristo. Mas vamos voltar um pouco mais, não vamos parar nos discípulos não, vamos voltar um pouco mais até Jesus. E aqui eu queria que vocês se lembrassem do nosso encontro passado, quando eu falei o seguinte, a convocação está vinculada a um objetivo. Não faria nenhum sentido, nem para o judeu da Kahal, de Yahvé, né, a congregação do Senhor, nem para o grego, na eclésia política, na praça, não faria nenhum sentido uma convocação sem estar atrelada, vinculada a um objetivo, né? Então, o objetivo, o para o que existe, está pressuposto necessariamente na convocação. Então, a convocação está ligada a uma vocação, como nós vemos. Veja que vocação é chamar, né? Então, o chamado está ligado imediatamente ao chamado. Então, quando Jesus fala, chamarei a minha igreja, a pergunta imediata, a noção, o pressuposto imediato é, para o que, Senhor? Né? Se os discípulos tivessem tido coragem ali, se Jesus não tivesse falado do preço, né? Depois você leia lá Mateus 16, a partir do versículo 18 e tal. Se ele não tivesse falado do preço, quem sabe os discípulos tivessem perguntado imediatamente qual seria a tarefa da missão da igreja. A tarefa da igreja, né? Qual seria a missão da igreja. Jesus dá uma dica, né? Porque ele fala assim, nem as portas da sepultura, nem as garras da morte poderão impedir a igreja de andar, né? Bom, feita essa proposta, né, intelectual, esse exercício, vamos pensar um pouco sobre a palavra missão. Eu sei que a gente fala de missão hoje, até no mundo empresarial, né? Qual a missão da nossa empresa é,
né? O banco, a instituição do governo, todo mundo fala em missão. Mas vamos delimitar um pouco aqui o nosso campo para a missão da igreja. A igreja fala bastante em missão, a igreja fala bastante em missões, a igreja fala bastante em missionário. Apaga tudo por enquanto, né? Apaga tudo, porque nós vamos rever esses conceitos. E vamos começar então pensando sobre a própria palavra missão. Primeira coisa que a gente descobre é o seguinte: a Bíblia não fala sobre missão. É, isso mesmo. Se você procurar numa chave bíblica, talvez aí alguma tradução, a tradução que você use e tal, se você procurar, você vai encontrar lá uma ou duas vezes a palavra missão. Mas a Bíblia não tem uma palavra para missão. Essa palavra não existe na Bíblia. A nossa palavra missão, ela vem de uma noção latina que está presente em diversas palavras nossas e você vai entender rapidamente. E você vai fazer a conclusão mais rápido do que eu aqui. A palavra missão vem de um verbo latino mittere. Mittere. Esse verbo ele aparece diversas vezes em português, compondo outros verbos, como, por exemplo, mitir, né? Então, transmitir, levar para lá. Admitir, né? Trazer para cá, enviar para cá. Demitir, Deus nos guarde, né? Demitir, enviar para lá. Tem diversas palavras. Permitir. Então, esse verbo mitir, ele aparece em diversos verbos nossos formados a partir do latim, e ele significa tão somente enviar. A noção básica dele é enviar. Opa! A Bíblia não fala em missão, mas a Bíblia fala em enviar. A palavra enviar, eu também não posso resistir à tentação de traduzi-la, porque acho que ela nos ajuda muito nesse nosso exercício, significa na via. Via, viaduto, via, caminho, rodovia, né? Aerovia. Via é caminho, também vem do latim, caminho, né? A igreja é colocada por Jesus Cristo no caminho. A palavra enviar significa em, via, caminho, via. A igreja de Jesus Cristo é colocada a caminho de. Eu acho muito importante nós fazermos essa recuperação, porque ela dá uma ideia de processo. Processo no sentido de tem um ponto de partida, que é Jesus Cristo, tem o curso das coisas, o caminho, né? Lembra que caminho foi o primeiro nome da nossa fé. Quando os primeiros cristãos começaram a agir em nome de Jesus Cristo, eles foram chamados os do caminho, os enviados, né? Então, a missão de Jesus Cristo, ela pressupõe um caminho. Eu usei aqui a palavra processo, mas a palavra caminho é perfeita, porque caminho necessariamente envolve esses três pontos, essas três fases: início, percurso e chegada, né? O caminho tem que começar de algum lugar, ele tem um ponto de partida, né? Ele tem um deslocamento, em caminho, estou em caminho. Quando você fala, não posso atender agora, estou na estrada, ou seja, estou me deslocando. Saí de casa, estou me deslocando, vou chegar no trabalho, vou chegar no shopping. Então a palavra caminho, ela tem esses três tempos, né? O ponto de partida, o percurso, a caminhada, a ação e o ponto de chegada. Esta é uma ideia perfeita para nós pensarmos sobre a missão da igreja. Então a missão da igreja, por isso que eu falei que você ia concluir mais rápido do que a minha fala. A missão da igreja, ela tem um ponto de partida. Qual é esse ponto de partida? Jesus Cristo, o convocador. Só ele tem autoridade para convocar
e enviar. Então a igreja obedece a esses dois movimentos de Jesus Cristo. Vinde a mim, convocação. Vinde a mim, venham comigo, segue-me. Né? Seguir. Seguir não é ficar parado lá na praça, lembra? A convocação não foi convocada para ficar parada na praça. Jesus sempre fala, sigam-me. Ou seja, eu estou em movimento, estou em caminho, e vocês andem comigo. E a missão da igreja aponta para um grande objetivo, né? E esse objetivo nós vamos falar na sequência. Mas, por enquanto, o que eu preciso aqui que a gente preste bem atenção é no sentido da palavra missão. Então, veja, a Bíblia não fala sobre missão, ok? Então vamos para casa, não tem missão. Opa, não. Missão significa enviar. Opa, aí nós achamos já o palavreado bíblico. Nós achamos o campo semântico, né? Quer dizer, um conjunto de palavras que são perfeitamente evangélicas. Quais são essas palavras? Vinde, vinde após mim, vinde, né? Segue-me, vem comigo, né? Essas palavras do movimento de vir, da convocação, chamado, eu te chamei, né? Eu fui chamado, vocação, Paulo usa essa palavra, prestem atenção na sua vocação, né? E a outra palavra, que é imediata a essa, é ide, vão. Jesus também envia, né? Então aqui nós temos um ponto de contato com Jesus. Jesus é o convocador, vinde, e é o enviador. Ele convoca e envia. Deixe-me ler aqui rapidamente um texto, deixe eu ver se eu acho aqui rapidamente. Quando Jesus chama, Mateus 10, deixa eu ver se Mateus 10 me atende aqui. Quando ele chama, não, vamos ver em Marcos, está melhor a redação para o que eu quero. Olha só, em Marcos capítulo 3, versículo 13, Jesus está chamando os discípulos que receberão o nome de apóstolos. Apóstolos significa enviados. Apostelo, enviar. Mas preste atenção como Marcos escreve. Ele fala assim, designou 12 para estarem com ele e para os enviar. Então aqui está o nascedouro da missão da igreja. Para estarem com ele e para os enviar. Chamou para estar e para enviar. Esse paradoxo, né, que eu estou chamando aqui de dois movimentos, né, vinde e ide, estar com ele e fazer o que ele mandou, seguir Jesus na missão, fala muito sobre o nosso ponto de partida. Por isso que eu pedi para que esqueçam, suspendam, né? Tira da sua mente aquela sensação assim, a missão da igreja, lá vem ele falar sobre missões e tal, já sei. Quem não sabe qual é a missão da igreja? É um exercício fingir que não sabe, suspender, né? Suspende um pouco, bota em alto, desliga aquilo que você sabe sobre a igreja e vamos fazer esse percurso de volta. Nós vamos encontrar Jesus Cristo que foi enviado para... Aqui estou dando mais um passo da nossa identificação com Jesus Cristo. Jesus Cristo fala, eu vim para... E ele fala também, eu não fui enviado para. Jesus é enviado. Se você procurar a palavra enviar, enviado, você vai encontrar que primeiro ela pertence a Jesus. Então Jesus é o enviado de Deus. Ele fala claramente, eu vim para. Eu fui chamado para. Eu fui enviado. O Pai me enviou. Ou então João fala, aquele que foi enviado, o homem enviado, Jesus.
E esse Jesus enviado chama pessoas para ele, convocação, nasce a eclésia. E quando você atende à convocação, lembra que eu terminei a nossa reunião passada, nosso encontro falando, você tem que ouvir o chamado. Você tem que atribuir ou reconhecer em Jesus Cristo a autoridade para convocar tua vida, para dar um sentido à tua vida. Se você entende isso, você atende. Quando você atende, você encontra os companheiros de missão. E ele também é aquele que dá a missão da vida. Aquele que pode dizer como você vai gastar sua vida. Em que você deve investir seu tempo, sua vida, suas energias. Esse Jesus que convoca e envia vai junto, porque ele é o primeiro enviado. Então percebam o que está acontecendo aqui. Jesus nos chama para junto dele e depois nos envia em missão, porque ele está em missão. Então nós temos o ponto de partida, Jesus Cristo. O mesmo que é o convocador, é o enviador. Ele está em missão. Eu ainda não disse qual é, né? Você sabe alguma coisa, eu também sei alguma coisa, mas nós vamos captar isso na fonte. Então vamos lá. Ele é o convocador e ele é o enviador. E ele se coloca em missão conosco. Por isso ele fala, me sigam. Porque eu estou em missão, vocês também são convocados para a missão de Jesus Cristo. Então nós já temos aqui o ponto de partida, Jesus Cristo. É o mesmo do nosso encontro passado, o mesmo convocador. Você deve já saber nesse momento que convocação agora está amarrada, no sentido de presa, associada necessariamente à missão. Não tem missão sem convocação, não tem convocação sem missão. E você já sabe, nós também já sabemos agora, qual é a missão da igreja. Ah, já sabemos? Não, você não falou. Não, eu falei. Qual é a missão da igreja? Resposta curta e direta, para a gente desenvolver a partir de agora. A missão da igreja é a missão de Jesus Cristo. Jesus Cristo está no processo. Ele deu início a alguma coisa, ele está realizando esta coisa, e esta coisa, entre aspas, essa missão, ela aponta para algo que ainda não se realizou. Por isso a palavra caminho é importantíssima. Por isso a palavra envia, na via. A igreja está no caminho. A gente poderia usar aqui a palavra peregrinação, e ela é perfeita. Mas parece que a palavra peregrinação não dá a ideia de que o peregrino está realizando algo a não ser sua viagem. E a sua viagem talvez transmita para quem o vê algo sobre a vida, sobre o estilo de vida, sobre o objetivo na vida. É interessante conversar com alguém que já fez uma peregrinação, uma longa caminhada a pé, nem que seja subir no monte, né? Mas vamos pensar aqui diferentemente em outras tarefas, como por exemplo um militar convocado para a guerra, ou uma tarefa política, né, que é dada para realizar um plano de governo a ser realizado. A igreja recebeu na sua convocação uma tarefa. Qual tarefa? A de Jesus Cristo. Então agora, no segundo passo, nós precisamos fazer um pequeno recorrido. Seria muito importante fazer uma ampla meditação sobre a missão de Jesus Cristo, mas não vamos fazer isso agora. Vamos fazer bem sinteticamente para poder responder à pergunta da missão da igreja. Tem outros cursos aí em que eu falo sobre a missão de Jesus, nós podemos falar mais sobre isso. Mas eu vou partir agora para a missão de Jesus Cristo, porque a missão de Jesus Cristo é a nossa, ok?
Então eu já respondi duas etapas do processo completo, né? Princípio, meio e fim, início, realização e conclusão, né? Alvo final. Eu já coloquei o ponto de partida, Jesus Cristo. Só Ele pode dar a tarefa. Só Ele pode dizer para o que esta convocação foi realizada. Ele tem autoridade para isso, né? E também já respondemos qual é a tarefa. A tarefa é a tarefa de Jesus Cristo. Claro, precisamos desenvolver isso. E depois, então, falar sobre como a igreja realiza isso, né? Ela se encaixa dentro disso. Deixa eu fazer aqui uma primeira parada, só para saber como estamos indo, se eu tenho que recapitular alguma coisa. Troquei aqui. Só algum ponto, alguma observação tua? Não, a minha questão é, já descobrimos que a missão da igreja é a missão de Jesus Cristo. Então isso. Agora resta saber a missão de Jesus Cristo. Exatamente. Então, olha só. Aquele que tem autoridade para convocar, tem autoridade para enviar. Nossa vida, a minha e a sua e a de qualquer pessoa, necessariamente, ela, na medida em que como é que a gente fala isso? Desde que eu me reconheço por gente, né? Na medida em que nós nos reconhecemos por gente, a gente vai compreendendo uma certa caminhada que a gente vai fazer na vida. Às vezes você encontra uma pessoa dizendo assim, desde que eu me dou por gente, eu quero ser jogador de futebol, quero ser professora, quero ser bailarina, né? As menininhas, né? Quero ser médico, quero ser, sei lá o quê, presidente do Brasil, eu queria ser, depois entendi. Mas você vai desenhando o seu caminho na vida. Ou às vezes você pensa assim, nunca imaginei ser tal coisa. E eis-me aqui, né, fazendo essa tarefa, descobrir a minha missão na vida. No fundo, nós vamos descobrindo quem somos e nós vamos achando nossa missão na vida. Né? Eu lembro da minha mãe, ela falava muito isso, a minha missão na vida. Eu criei vocês, ajudei a criar os netos, cuidei do teu pai, cumpri minha missão na vida. Isso é muito comum, né? A gente pensar em termos de missão. Então esse vocabulário de vocação e missão é um vocabulário comum da vida. Eu quero trazê-lo, desculpem, agora para Jesus Cristo. Então veja bem, se você pesquisar na sua Bíblia, eu não posso fazer isso agora, mas se você pesquisar na sua Bíblia, você vai descobrir a palavra enviar, o verbo enviar, relacionado a Jesus, em muitos lugares, muitos. Eu peguei um dicionário bíblico para verificar a palavra enviar e ele ocorre muitas vezes. E ele ocorre em relação a Jesus na passiva. Jesus é o enviado de Deus. Então tem alguns textos, como por exemplo João fala muito sobre isso. No capítulo 3, versículo 16, ele fala, no 3,16 ele fala, Deus deu seu Filho ao mundo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deu seu Filho ao mundo. Ora, se deu seu Filho ao mundo, enviou seu Filho ao mundo. Mas no versículo seguinte, capítulo 3, versículo 17, ele fala assim, Deus enviou seu Filho ao mundo. E depois, no capítulo 4, ele fala assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, se você pesquisar aí, você vai encontrar muitas vezes a palavra enviar, né? Então, acho que isso está claro. Antes de falar que Jesus enviou, nós temos que ver, então, agora, para o que ele foi enviado. Então, a gente poderia procurar em diversos lugares dos evangelhos, Jesus falando da sua missão. Então, ele fala, eu vim para chamar pecadores, eu vim para os doentes, eu fui enviado para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, eu vim para... Tem um texto que sintetiza isso, eu poderia ler diversos, né? Mas para ser rápido, em que Jesus anuncia formalmente o seu programa. Ele descreve a sua missão.
Ele acabou de ser, eu estou em Lucas capítulo 4, ele acabou de ser batizado por João Batista, é o início da sua missão também tem um ponto de partida formal. Ele vai para a tentação no deserto, e ele volta e vai para Galileia, e ele vai visitar a sinagoguinha da sua pequena vila de Nazaré, como era seu costume. Ele entra na sinagoga. O povo da sinagoga, os irmãos da sinagoga, os judeus, veem que está ali o visitante e fala: irmão Jesus, quer ler algo das Escrituras para nós? Jesus, muito educadamente, se levanta e fala: pois não, me dê aí o rolo de Isaías. Ele pega o rolo de Isaías e lê lá no capítulo 61, onde está escrito. E aqui então tem a apresentação do programa de Jesus Cristo. Ele fala o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para fala de missão, para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. É um programa de ação, é um descritivo. Ele fala evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 17 e versículo 18. No fim dessa história, os judeus estão com pedras na mão para arrebentá-lo. E aí é aquela pergunta, né? A gente está acostumado a ler o Evangelho, passa batido por esses textos de Jesus, mas eles entenderam. E tanto entenderam que, ao invés de aplaudir, falar finalmente chegou o ungido do Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Essa palavra ungiu vai se tornar o título de Jesus Cristo, o título ungido, que é o significado da palavra Cristo. E ele está dizendo ungido para. Ele está dizendo, olha, eu não fui ungido para nada, e nem fui ungido para o que vocês estão pensando. Eu fui ungido para. E ele dá ali uma pequena descrição da sua missão. E ele fala então evangelizar. A palavra evangelizar significa boas novas, não quaisquer boas novas, mas boas novas de mudar o mundo. Né? A gente está muito familiarizado com essa palavra evangelizar, a gente tem até vergonha da palavra evangélico, né? Mas a palavra evangelho não foi inventada por Jesus Cristo, nem pelos discípulos. A palavra evangelizar era usada no Império para notícias estupendas, notícias capazes de mudar o destino do Império, né? A indicação de um sucessor, vitória sobre uma guerra, nascimento de um sucessor imperial, aquilo que garante a estabilidade do mundo, aquilo que garante a paz. Então a palavra evangelizar, ela foi tomada emprestada dos poderosos do mundo, e Jesus fala: eu vim anunciar as notícias capazes de refundar o mundo. E eu vou destinar essa notícia àqueles que não são abrangidos pelas boas notícias do mundo. Eu vou anunciar a eles. Eu vou libertar os cativos, num sentido amplo, porque os grandes poderes do mundo sobrevivem apenas à custa dos cativos. Eu vim restaurar a vista aos cegos, porque o mundo que nós vivemos, para existir, precisa nos cegar, precisa nos iludir, precisa mentir para nós, para manter as coisas como estão. E Jesus está dizendo: a partir de mim, o mundo tem uma chance de enxergar. E ele repete: vim para libertar, não apenas proclamar libertação, mas pôr em liberdade.
anunciar e realizar a liberdade de todos os oprimidos de qualquer espécie. E por fim ele fala apregoar o ano aceitável do Senhor. E eu queria propor aqui uma interpretação desse ano aceitável, porque na cabeça do judeu, apregoar esse ano especial, o ano especial para o judeu, tem um único sentido possível. Ou dois, mas um está ligado ao outro. Ano sabático, ano da remissão, ano em que os escravos eram libertados, ano em que a terra era deixada em paz, ano em que os escravos eram libertos, anos em que as dívidas eram perdoadas, ano da graça. Acontecia de 7 em 7 anos. E um sétimo ano especial, um sétimo ano, a cada 50 anos, né? 7 vezes 7, 7 anos sabáticos, né? Que era o chamado ano do jubileu, o 50º ano, que era o ano em que até as propriedades alienadas voltavam para seus antigos donos. Era um mecanismo de controle social, né? Em que a sociedade tinha um recomeço. E Jesus fala, a partir de mim, todo ano será ano sabático. E a partir de mim, todo ano será ano jubilar, ano jubileu. Né? A nossa palavra jubileu, jubilar, júbilo, né? Vem desse significado aí. Né? Em que se tocava a trombeta e se fazia um ano especial em que todas as dívidas eram perdoadas, todos os pecados eram perdoados, todas as opressões eram zeradas e a sociedade tinha a possibilidade de recomeçar. Agora, isso fala sobre o percurso. Não fala ainda sobre onde tudo isso quer chegar. Né? Jesus quer chegar a um ponto, já antecipando aqui a resposta, Jesus quer chegar a um ponto em que não haja pobres. Ele quer chegar a um ponto em que não haja cativos. Ele quer chegar a um ponto em que não haja cegos. Ele quer chegar a um ponto em que nem seja necessário mais ano sabático ou jubilar, porque a sociedade agora, a nova sociedade que Jesus Cristo veio iniciar, agora já vive isso continuamente. Por isso ele fala anunciar o ano aceitável, mas é um ano aceitável permanente. Não é mais só um ano, nem mais o 50º ano, nem mais o 7º ano, mas é uma era jubilar. E isto ele começou. Ele fala, é chegado. E agora eu vou dar o nome que nós conhecemos, porém não entendemos. Eu, modéstia à parte, venho lendo a Bíblia desde a minha infância. Conheço razoavelmente bem o Evangelho. Sou um quase doutor em teologia. Estou para defender minha tese. Não estou falando isso para me gabar, quem me conhece sabe disso. Mas para dizer como esse conceito nos escapa. E esse conceito é o reinar de Deus. Quando Jesus Cristo fala, é chegado o reino de Deus. Arrependam-se e creiam nas boas novas, Evangelho. Faça-se pobre. Reconheça seu cativeiro, reconheça sua cegueira, reconheçam as forças da opressão que te cercam por todos os lados. E ele fala, creiam no Evangelho, aceitem o Evangelho de Jesus Cristo. Não essa palavra gasta, rota, da qual a gente tem vergonha, que os evangélicos estão dizendo, eu não chamo mais evangélico, porque Deus me livre, essa palavra horrorosa e tal. Lá na boca de Jesus, essa palavra é tomada emprestada do império
para significar eu trago boas novas. Essas que vocês escutam não são boas novas, eu trago. Eu trago uma nova era, esse ano jubilar, esse ano sabático. Então, para fazer aqui um pequeno resumo, para que ninguém perca o fio, eu disse que a missão de Jesus é sintetizada em algumas porções do Evangelho. Ela está espalhada pelo Evangelho, você pode fazer uma pesquisa procurando por isso, em que ele vai descrevendo o seu programa. Ele fala, eu vim para curar os enfermos, eu vim para libertar os cativos, eu vim para expulsar demônios, eu vim para abrir os olhos, eu vim para perdoar pecados, filhos, teus pecados estão perdoados. Ele anuncia em todas as páginas da Bíblia, ele anuncia a sua missão. Eu li aqui em Lucas 4 apenas uma porção que é chamado um resumo, né? Para não ficar lendo diversos versículos, eu li um resumo. E um resumo maior ainda é esse quando ele fala, deixa eu ver aqui em Marcos, onde eu peguei primeiro, mas ele fala, deixa eu ver, quando Jesus começa, ele fala assim, Marcos 1,15, o tempo está cumprido e o reino de Deus chegou. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Esta é a proclamação de Jesus Cristo. Então, só para fazer uma pequena explicação dessa frase. A gente pensa que a entende, mas ela é mais complexa. Complexa não. Ela é mais profunda do que nós pensamos. Quando ele fala o reino de Deus chegou, é porque as pessoas aguardavam o reino de Deus. Nós precisamos entender o que é o reino de Deus. Vou falar brevemente sobre isso. Depois ele fala arrependam-se. E a palavra arrependam-se em português é muito fraca. Ela vem do latim católico, né? O latim eclesial, e ela significa algo como pagar penalidade, pagar pena, né? Penalty. Ela carrega essa palavra de penalidade. E a palavra no original não tem nada a ver com pecado, nem com pagar ou confessar pecado ou pagar pela culpa. A palavra grega é muito diferente disso, mas muito diferente. E talvez você até a conheça porque ela é usada hoje já em outros campos, que é a palavra metanous, metanoia. Essa palavra é usada, se você procurar na internet, aí no Google, Dr. Google, você vai ver que ela já é usada até no meio empresarial, quando você precisa mudar tua mentalidade, né? Jesus está querendo dizer o seguinte, trago algo novo. Percebem? Percebem? Vocês precisam mudar a mente para poder compreender o algo novo que já chegou em mim. A partir de mim, já está presente. Aonde Jesus Cristo esteve e está, o reino de Deus já está presente. Mas é necessário uma metanoia. É necessário fazer esse exercício que nós estamos fazendo aqui. Suspender a mente. Colocar tudo o que você pensa num balaiozinho mental, num cesto, e virar. Metanous. Mudar a mente. Mudar a mente. Pensa, bom, eu sempre pensei assim, mas o que é isso que ele está anunciando? Né? E então ele fala, mudem a mente, significa deixem de lado os evangelhos do império, deixem de lado os evangelhos da religião, os euangelion, as boas novas. O evangelho de Jesus Cristo não foi o primeiro, nem era o único. Porque a palavra evangelho, que para nós só existe com Jesus Cristo, porque nós não traduzimos a palavra, né? A palavra significa boas novas. No mundo de Jesus havia vários evangelhos. E ele está dizendo, eu trago os evangelhos
o Evangelho de Deus, o Evangelho, o único Evangelho. Para isso vocês têm que rejeitar os outros evangelhos dos outros donos do mundo e prestar atenção no que eu estou anunciando, porque eu anuncio algo novo. Ora, gente, vamos pensar um pouco. Na época de Jesus, eles estavam debaixo de um imperador divino, chamado Filho de Deus. Ele era a boa nova, ele era o evangelho dos deuses para o mundo. Esse hominho aqui, eu estou falando hominho como o povo olhou para esse hominho. Esse hominho de Nazaré não podia ser mais errado. Errado para os romanos porque é judeu. Errado para os judeus porque é de Nazaré, é da Galileia. Errado porque não aprendeu nada com rabino nenhum. E agora me aparece em público dizendo: o Espírito do Senhor me ungiu para anunciar boas novas. As boas novas de um novo mundo, de uma nova era. E para quem ficou olhando assim para ele, pensando: não é o filho da Maria, não é o filho do José, esse não é o filho do carpinteiro, e não estão aqui seus irmãos e sua avó e sei lá mais quem? O que esse cara está falando? E Jesus fala: para entender o que eu estou falando, vocês precisam mudar de mente. Mudar de mente. E ver que já está aqui aquilo que vocês aguardavam. Ele fala ali, se você olhar em Lucas 4, hoje se cumpriu esta profecia. Aqueles judeus devem ter esfregado os olhos e pensando: quem você acha que é? E Jesus fala: eu sei o que vocês estão pensando. Vocês estão pensando: médico, cura-te a ti mesmo. Mas os antigos também não entenderam a visitação de Deus. E vocês também não estão entendendo. E então eles ficam furiosos e Jesus termina com a corda no pescoço. Quase morre, quase morto. Mas não era chegada a sua hora e então ele sai de lá. O que eu quis dizer com tudo isso? Muito rapidamente. O que eu quis dizer é que Jesus veio para cumprir uma missão. Esta missão está pulando em todas as páginas do Evangelho. Todas as páginas do Evangelho. Está pulando ali. Então, Jesus Cristo veio cumprir uma missão. Esta missão recebe um título: Reinar de Deus. Reino de Deus. Ele deu o pontapé inicial, o ponto de partida. Chega um momento em que ele vai dizer: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É aí que entra o segundo envio. O primeiro envio é o envio de Jesus Cristo. Ou eu poderia dizer, a primeira missão é a missão de Jesus Cristo. Ele veio e deu início a ela. Depois chega um tempo em que ele convoca pessoas, eclésia, convoca os 12 para estarem com ele. Convocação, eclésia. Estes primeiros passam por aquele teste que eu falei para vocês no encontro passado. Quem vocês entendem que eu sou? Eles dizem: tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o rei. Então ele fala: bom, muito bem, beleza. A partir daí, então, agora, eu posso começar a minha ampla convocação. E ele, então, fala que esta convocação daria início, esta revelação de quem ele é, daria suporte a uma convocação permanente. Depois ele envia esses 12. Depois ele envia seus 70.
E esse envio começa. Envia, coloca no caminho. No caminho dele, ele fala, eu estou com vocês neste caminho. Então nós temos uma comissão, uma missão com Jesus. Nós fomos enviados com ele, assim como o Espírito Santo também é enviado. Eu lhes enviarei o Consolador, enviado. Então Jesus Cristo foi enviado pelo Pai, o Espírito Santo foi enviado e nós enviados com ele, para cumprirmos a missão dele. Qual missão? Essa que está pulando aí em todas as páginas do Evangelho, da qual eu li apenas um resumo e depois dei um nome para ela. O nome que eu dei a essa missão de Jesus, em síntese, essa síntese daria um curso inteiro e mais uma faculdade e uma pós-graduação. Aquilo que eu falei no início, compreender o reino de Deus. Nós temos que vir a Jesus para compreender e depois ir e fazer. Vir a Jesus e compreender, depois ir e fazer. Vinde e ide. Vinde e ide. Estar com Jesus e anunciar Jesus. Estar com Jesus e reproduzir Jesus. Estar com Jesus e dar testemunho de Jesus. Percebem como nós precisamos agora de uma metanoia? Percebe que o nosso convite de voltar a Jesus é uma metanoia permanente? Porque muito do que nós fazemos como igreja não é a missão de Jesus Cristo. Ninguém mandou fazer. E nós inventamos. E só queremos essa, né? Então, a partir de agora, nós temos que falar sobre a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? É a missão de Jesus Cristo. Qual é a missão de Jesus Cristo? É essa que nós lemos aqui, que pode ser resumida em dar testemunho do reino de Deus ao mundo. Viver o reino de Deus por antecipação. Para dentro dela, a missão para dentro dela é ouvir Jesus Cristo. Vivenciar Jesus Cristo por antecipação. E para a sociedade, anunciar, dar testemunho, de modo que o mundo conheça quem é Jesus Cristo pelo modo como a igreja vive, né? É uma grande tarefa. E agora, para frente, nós temos que desdobrar um pouco disso. Vamos ouvir as participações e comentários. O Celso tinha feito um comentário e agora acho que é o momento de ler. Ele fez já no começo. Legal, Celso. Há um chamado para todos na igreja do convocador, todos sem exceção. Exatamente. O imperativo de Jesus é bem explícito: venha após mim, segue. Isso. Entretanto, seguindo o raciocínio de exposições de aulas anteriores, a igreja instituição, seja ela de qualquer denominação, faz o papel de convocadora. Isso. Isso é anormal, porque a igreja instituição é inflexível e atende sua própria missão. Exato. Não a missão de Cristo, ou sua própria agenda, né? Exato. Quer dizer, esse tipo de igreja chega ao ponto de deferir quem é vocacionado Isso. para algo na seara de Cristo. Uns possuem a tal vocação, outros não. Mas como isso é possível se Jesus nos chamou a todos para plantar e colher na sua imensa seara? Perfeito. Pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, nunca mais usem a palavra chamado e não chamado, vocacionado e não vocacionado. O Celso matou a pau, né? É uma dedução lógica do que nós estamos expondo. Todos são convocados. A convocação é pública. Ela está em aberto. Jesus falou esses e aqueles que ainda virão. Pedro fala lá no sermão de Atos 2, a promessa é para vós e para quantos nosso Senhor chamar, para vós e vossos filhos.
Então, pelo amor de Deus, nunca mais façam essa separação entre eu sou chamado, eu recebi um chamado, meu irmão, minha irmã, todos foram chamados. Até Judas foi chamado. O problema de Judas foi não entender a missão. Muitos são chamados, poucos cumprem a missão. Então, chamado é irrestrito e amplo. E a palavra vocacionado nada mais significa do que vocar, vox, voz. Não existe vocacionado e não vocacionado. Pelo amor de Deus, não pense que o pastor é vocacionado e tu não és. Ou que o seminarista é vocacionado. Ou que Deus me deu uma vocação. Eliminem isso. Isso é doentio. É como o Celso falou. É uma doença que se desenvolve dentro do clero, da hierarquia e das instituições. Na Igreja de Jesus Cristo, todos são chamados. Esse chamado é legitimado por Jesus Cristo. Mesmo que os chamados oficiais, os vocacionados oficiais, os clérigos, os profissionais, não te considerem chamado, o chamador, ou vou apontar para cima, né? O convocador te convocou. Tua convocação é autêntica e legítima. E ninguém tem autoridade para desconvocar ou para deschamar. Então, pelo amor de Deus, por isso que eu falei na aula passada, é você que ouve, o chamado é individual. Ele se torna coletivo, porque tu não és o único chamado, né? Tu não és a igreja, sozinho. A convocação é plural, mas ela tem que ser ouvida individualmente. E se você é chamado, você é chamado. E ninguém pode te deschamar. O que você tem que descobrir, e eu e todos nós temos que descobrir, é, dentro dessa grande missão de Jesus Cristo, qual o meu papel? Qual o meu papel? Chamado para o quê? Nem todos têm a mesma missão, né? O dom que Deus me deu para cumprir pode não ser o seu. Eu preciso que você funcione, que você atue para a minha edificação, né? Assim como eu estou atuando aqui para a edificação de vocês. Muito bom, Celso, me lembrar disso. Outra participação do Mindu, com base no que você falou, que a nossa missão é simples assim, nossa missão é a missão de Cristo. Exato. Qual é a missão de Cristo? Então, lembrando que o programa de Jesus é evangelizar os pobres, libertar os cativos e oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, que você já explicou que é ano aceitável. Aí o Mindu perguntou, ou seja, Jesus tinha um programa socialmente subversivo? Totalmente, metanous. Né? Eu sei que é difícil, eu preciso falar mais sobre isso, mas é difícil compreender em que mundo Jesus pregou. Em que mundo Jesus pregou. A palavra Filho de Deus era do imperador romano. A palavra Evangelho era do imperador romano. A palavra reino já tinha dono. Não pense que Jesus falou assim, o meu reino de carochinha, o reino dos reizinhos e dos tronos, que os discípulos não pensaram isso. Até o fim, eles não pensaram que Jesus vinha anunciar um reino como os outros. Jesus Cristo foi morto, meus irmãos. Foi morto pelo Império Romano. Foi morto com um título, esse pobre sujeito aqui, esse judeuzinho, se fez rei dos judeus. Todos esses termos pertenciam ao império. E Jesus falou, é chegado um reino. Mas esse lugarzinho aonde ele estava pregando não estava vazio. Tinha dono. Já tinha um reino ali funcionando. Com um rei, inclusive. Aliás, diversos reis. Herodes era rei, né? Não era bem rei, mas na Bíblia é chamado de rei.
O governador romano estava ali, o imperador César se fazia representar ali, o evangelho era do império, tinha culto ao império. O César era filho de Deus. Quando Marcos escreve, capítulo 1, versículo 1, princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus, isso só poderia ser anunciado com a corda na forca, ou com as mãos na cruz, se você preferir. Por quê? Porque evangelho era do império, filho de Deus era César, e reino de Deus também. E Jesus anuncia o evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Não entendeu, né? Claro, ninguém entendeu. Ou os eruditos dizem, ou era louco, né? Como esses caras que falam, eu sou Napoleão Bonaparte e tal, ou é louco, ou é um subversivo perigoso, ou é um palhaço. Tem um autor que eu li, esqueci o primeiro nome dele, Dominique Crossan, esqueci o primeiro nome, Jean-Dominique Crossan, ele fala o seguinte, os romanos não acharam graça, então não foi piada. Os judeus também não consideraram louco, em nenhum momento falam que ele é louco. Então só resta uma opção, falou a verdade e morreu por causa disso. Né? Por isso que quando Jesus Cristo convoca a igreja pela primeira vez, ele fala, fiquem tranquilos, nem a morte poderá detê-los. Né? Esse reino, os reinos dos homens, acabam com a morte. Pode ser o imperador, morreu, precisa de um sucessor. Esse meu não. Esse nem a morte detém. Né? Agora, eu queria chamar... me repete para mim o início do que ele falou ali. Sim. Não, lembrei. O Mindu. Ele falou algo que nós precisamos sintetizar aqui, e eu queria aproveitar a colocação do Mindu para falar. Veja, esse programa de Jesus Cristo está naquela fase do caminho que é em curso. Em curso. Ele é o início, Marcos fala, princípio do evangelho. Arquê, princípio, início. Jesus tem autoridade para convocar, e segundo o Celso também falou, ele é o único que tem autoridade para mandar fazer. Qualquer tarefa que não foi ele que mandou fazer é espúria, simples assim. Certo? A igreja de Jesus Cristo cumpre o fazer de Jesus Cristo. Agora, nós precisamos falar rapidamente aqui do ponto final. Jesus Cristo está fazendo um trabalho, ele fala, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, e vocês também trabalharão comigo, né? Então, esse trabalho está em curso. Esse trabalho de libertação, de anunciação, de antecipação, de testemunho e tal, está em curso. Ele mandou fazer, não mandou parar, então está em curso. Mas tudo isso aponta para o quê? Aponta para o reinar de Deus. É um projeto que nós dissemos na aula passada, um projeto humanizatório, civilizatório, onde não haverá mais ilusão para cegos, não haverá mais opressão, não haverá mais pobres que sejam mantidos cativos, porque será o ano jubilar do nosso Deus. Então o reino de Deus não é a caminhada. A caminhada é uma antecipação do reino de Deus, mas não é ainda o reino de Deus. O reino de Deus é Jesus Cristo, o reino de Deus é o percurso, está presente, mas não ainda plenamente. Nós vivemos a eclésia. Nós fazemos tudo o que fazemos porque acreditamos num projeto civilizatório que Jesus Cristo chama de, na linguagem da época, né, para nós talvez não tão clara, que nós precisamos esclarecer, que é o reinar de Deus.
O reino de Deus ainda não está consumado, mas ser cristão, ser evangélico, significa uma proclamação de que o reino de Deus virá. O império dos impérios virá. O reino dos reinos virá. E o destino da humanidade não é mais do mesmo. Não é mais do que isso que nós estamos vendo. Mesmo que os poderosos pintem e bordem os canecos. Ser cristão significa proclamar na cara dos poderosos: seu reino cairá. Você reina porque teu tempo ainda não chegou. Você oprime e violenta e pisa e devora, porque o seu reino ainda respira. Mas os poderosos cairão todos. E o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, o reinar que nasceu nas vilas periféricas de Nazaré, esse é que triunfará. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Todas estas proclamações de Jesus Cristo são declarações de fé, que o fim que Jesus Cristo estabeleceu será alcançado. Não por força nem por violência. Essa igreja poderosa, conjugada com os poderosos, ou com os antipoderosos, essa igreja se prostituiu. A igreja de Jesus Cristo é aquela que vem como fermento, que vem pelos arredores, transformando a massa, transformando relacionamentos, transformando relações sociais, econômicas, políticas. Mas vem pelas beiras, vem em silêncio, vem com a cana quebrada, né? As figuras que Jesus Cristo usa. É o fermento que a mulher põe na massa e vai fermentando. É a menor de todas as sementes, mas vai dar o seu fruto e tal, né? Então tem muita coisa aí para a gente falar sobre isso. Mas eu queria só aproveitar essa fala do Mindu para fazer essa distinção entre percurso e alvo final. Jesus Cristo deu início a um projeto cujo fim não no sentido de fim da linha, mas no sentido de alvo perfeito, ele garante. O fato de ele ter vindo garante que ele realizará o projeto civilizatório de Deus que pula em todas as páginas das Escrituras. Com isso, eu quero aqui também estabelecer uma conclusão provisória, que é a seguinte: a igreja não é fim em si mesma. Isso é importantíssimo. A igreja não é o projeto final de Deus em nenhum sentido. A igreja é missão. Qual missão? A de Jesus Cristo. A igreja só tem um sentido de ser: Jesus Cristo. E uma coisa a fazer: dar continuidade ao trabalho de Jesus Cristo. Dizendo para todos: tenham esperança. O fim da humanidade, o destino da humanidade não será ditado pelos Césares, pelos Trumps, pelos Putins da vida. E você já entendeu, né? O destino da humanidade está em Jesus Cristo. Ele adquiriu o poder de dar início a um projeto cujo fim ele garante. A igreja se encontra na via, no caminho, no percurso. Por isso as igrejas têm que ter essa feição de provisoriedade. Aqui é a figura do peregrino. Ela está no caminho. Ela aponta para algo que vem, que é o reino de Deus. Então todas as igrejas, elas têm que apresentar na sua cara,
na sua natureza, esse sentido da simplicidade, da provisoriedade, de estar em serviço de um projeto que não é ela. As igrejas correm todas o risco de se apresentarem, de verem a si mesmas como fim em si mesmas. Elas não são. A igreja não é eterna. A igreja é uma convocação que cumpre uma missão que um dia chegará num devido resultado, em que Jesus poderá dizer: muito bem, pessoal, cumprimos a tarefa. Leia Apocalipse, né? Ufa, graças ao nosso Deus, chegamos aonde agora o reino é do nosso Senhor, o reino dos pequenos, o reino dos mansos e tal. Agora tudo é do nosso Senhor e os poderosos, os impérios opressores e tal, foram submetidos ao nosso Senhor. Então a igreja tem que se ver como algo provisório, como uma agência, né? Ela não pode ver a si mesma como a cereja do bolo, ela não é. Ela é uma agência de trabalho, né? E ela tem que ter essas feições. Vou ler 2 comentários certo. Que tem a ver com o que você está falando. Tem vários comentários aqui, vou selecionar. O Ale Faria. Ok, Ale. Ale. O Ale que estava lá ontem, lá, o Ale, ok, o Ale. marido da Sueli. Bem-vindo, Ale. Jesus nos convoca e agora ele nos envia ao mundo. Isso. Para a proclamação do Evangelho de Cristo em palavras e ações. Isso. Raramente levamos a sério esse princípio de encarnação. Exatamente. Por falta dessa expansão da mente. Para alguns é mais fácil gritar o evangelho às pessoas a certa distância do que se envolver com elas de forma mais prática e profunda. Ter essa metanoia é essa consciência do legado deixado por Jesus de Nazaré. E a Daniela falou uma coisa bem verdadeira, que eu considerei verdadeira e interessante. Ela disse: a compreensão do reino é tão prática que a prática a retroalimenta. Isso. Ao mesmo tempo, é tão mística que tal prática apenas é possível estando nele. Exatamente. Exatamente. É aquilo que nós falamos aqui de Marcos, né? Estar com Jesus e ser enviado. Então, irmãos, a igreja existe para Jesus Cristo. E em função, em missão de Jesus Cristo, né? A igreja existe única e exclusivamente para dar continuidade à missão de Jesus Cristo. Tem um texto, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, em que Jesus fala, não sei se eu vou achar aqui agora, deixa eu ver. Eu anotei aqui em algum lugar. Assim como o Pai... é João 20. João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Beleza. João 20, 21. Dito isso, soprou o Espírito Santo sobre eles e falou: a quem perdoardes os pecados, seriam perdoados e tal. Então são diversas descrições da missão. A igreja existe só para dar continuidade à missão de Jesus Cristo. Qual é a missão de Jesus Cristo? Anunciar o reino de Deus. Antecipar o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus é esse alvo de Jesus, é o alvo de Deus. E é também o nosso, se nós acreditarmos que existe um destino que Deus deu à humanidade e para a qual ele chama a humanidade. A humanidade não tem que ser como se apresenta. Ela pode aderir a um outro projeto. Jesus Cristo veio anunciar esse projeto, ausentou-se de nós e nos envia no lugar dele, no nome dele, a dar continuidade a este projeto. A igreja não tem nenhuma outra tarefa. Agora, como o Ale nos lembrou, é claro que no curso de cumprir uma tarefa, pensa na tua família, nos seus sonhos de família, na sua empresa, na sua profissão e tal.
como a gente, no calor dos acontecimentos, né, da ação, a gente vai se desviando do projeto, né? O projeto vai cansando, a gente vai se desviando daquela tarefa original. Então, quando a gente era namorado, a gente pensava e tal, puxa vida, não saiu nada como a gente pensava, precisamos retomar aqueles sonhos e tal, né? Ou então você pensa, puxa, eu queria ser um professor, etc, etc, mas, meu Deus, né, me desviei da função e tal. Isso também acontece com a igreja. Por isso, como a Daniela nos lembrou, a igreja tem que ser uma permanente estar com Jesus Cristo. É só por isso que a igreja tem motivos para voltar-se para si. A igreja tem esse momento de reunir-se. Mas ato contínuo, ir-se. Né? Então é vinde e ide. Vinde e ide. Percebem como vocês disseram aí, né? Nós temos que constantemente mudar nossa mente, ampliar nossa mente e tal. Nós precisamos constantemente ouvir de Jesus Cristo. Ouvi-lo de novo e de novo e de novo e de novo. Qual é a nossa missão? Porque Jesus Cristo sabe que no curso dos acontecimentos nós nos desviamos. Nós perdemos o fervor, nós perdemos a visão, nós fazemos outra coisa e achamos que estamos fazendo a missão de Jesus Cristo. Então nós precisamos continuamente ouvir o mesmo evangelho e constantemente metanous. Por quê? Porque nós vivemos nos impérios, irmãos. Porque nós vivemos dentro do império do mundo. Nós vivemos moldado pelos outros evangelhos, pelos outros impérios que estão aí. Nós prestamos culto a outros senhores, outros césares, outros imperadores. E nós temos que continuamente ouvir o nosso único Kyrios, Jesus, e ouvir o evangelho dele. E nos aferrarmos ao projeto dele, que requer uma metanoia ou uma subversão, né? Para então sermos testemunhas desse projeto de Jesus Cristo. Onde houver o novo, onde houver perdão, onde houver novas relações, onde houver libertação, onde os pequenos se tornam dignos e os grandes se fazem pequenos, ali está o reino de Deus. Onde houver libertação, onde houver esse vinho novo escorrendo, ali está o reino de Deus. Não é uma questão de botar nome, né? É uma questão de reproduzir a missão de Jesus Cristo. Só para completar esse pensamento, que a Irene tem outra participação, por que é que os cristãos foram chamados de cristãos? Eles não disseram nós somos cristãos, vocês sabem disso, Atos 11. Lá em Antioquia, na Síria, né, os cristãos começaram a reproduzir Jesus Cristo, fazer como Jesus Cristo. E o povo que tinha conhecido Jesus Cristo ou ouvido falar de Jesus Cristo, o que eles disseram? Ali os pequenos cristos, os cristinhos ali. Por que disseram isso? Porque viviam como Jesus Cristo. Né? Esses caras não são judeus, eles falavam. Essa reunião deles não é uma sinagoga, é diferente. Olha como eles agem. Olha como eles se abraçam. Olha como senhor e escravo agora são irmãos, como gregos e judeus e gentios e publicanos e etc. se abraçam. Onde é que nós vimos isso? Em nenhum lugar, nenhuma sociedade. São seguidores do Nazareno, são cristinhos, são cristos. Né? Olha, irmãos, temos muito o que fazer porque a palavra Cristo e cristão está suja, a palavra evangelho, evangélico, está suja, né?
porque a qualidade do nosso seguimento de Jesus Cristo está comprometida. Precisamos ouvir de novo, estar com Ele de novo, parar de fazer muita coisa e retomar muitas coisas. Eu tenho uma pergunta da Daniela, dentro da prática da missão dentro da igreja, e uma observação da Tassi que tem a ver com a pergunta. Então eu vou ler primeiro a observação da Tassi, que diz assim: mesmo diante da legitimidade que temos em relação ao chamado, né, a convocação, é difícil observar irmãos tentando exercer o seu papel dentro dessa legitimidade do chamado, que é plural, mas sendo esmagados pela estrutura eclesiástica. E aí a Daniela perguntou, a igreja não é a igreja que vocaciona, mas ela reconhece a missão de cada um, assim como o corpo discerne suas partes? Sim. Veja, primeiro é uma relação entre o chamado e o chamador, né? Agora, é claro que essa missão, essa função, né, essa dotação, esse carisma, é reconhecido pela comunidade de irmãos, né? Eu não posso chegar para a igreja arrastando meus diplomas e dizer eu sou o professor e eu estou aqui para ensinar, né? Se aquela comunidade de fé não reconhece em mim esse carisma. Agora, aqui tem um problema muito sério, né? Porque as instituições, os profissionais, eles atravessam isso, né? E eles se interpõem entre o legítimo chamador e os chamados, né? E aí eles cerceiam, impedem, aí entra aquela coisa, não, você pode, você não pode e tal. Então, eu falo isso, Daniele, com muito cuidado. Eu acharia muito estranho alguém que arroga para si uma autoridade, um carisma, um dom, né? Que ninguém reconhece, mas ele diz que é. Eu sou profeta, né? Eu sou profeta do Senhor na sua vida. Mas eu não, né? Eu preciso reconhecer em você sinais de profeta. Quer dizer, alguém tem que reconhecer, porque a eclésia é uma comunidade, né? Agora, dada a realidade, a politização, a institucionalização da igreja, a profissionalização dos dons, né, que centraliza a igreja apenas no pastorado e não reconhece outros carismas que o Espírito de Cristo soprou na igreja, eu faço essa ressalva, né? Nem sempre a instituição vai reconhecer o ministério de alguém. E às vezes a pessoa tem que falar, meus irmãos, aqui se fechou uma porta para mim. E eu tenho buscado a Deus a respeito disso, né? Deus tem me chamado para isso. Eu tenho reconhecido que Deus me usa nessa área. Por exemplo, Deus me deu o dom de curar. Eu oro pelas pessoas e elas são curadas. Eu tenho o carisma da cura, não estou falando de mim. Estou falando hipoteticamente, eu não tenho esse dom, infelizmente. Nem todos têm tudo, né? Cada um reconhece seu carisma. Mas eu reconheço que eu fui chamado por Deus para ensinar. Eu reconheço que eu fui capacitado para isso, né? E graças a Deus, os irmãos por onde eu tenho ministrado têm falado, Deus fala comigo através de você, Deus me abre os olhos através de você. Então, o meu dom é reconhecido pela comunidade. Agora, tem pessoas que não me reconhecem. Falam, não, aqui você não ensina. Não queremos você aqui. Isso que você ensina não serve para nós. Eu não posso permitir que esse tipo de autoridade ilegítima, né? Alguém uma vez falou para mim, eu sou pastor da sua área. Eu falei, olha, meu irmão, não é. Pastor do ministério que eu exerço é aquele que favorece o meu ministério. Você está obstaculizando o meu ministério? Não é. Não te reconheço como meu líder nessa área. Não te reconheço, né? E isso foi indo e tal, até que se tornou completamente inviável ministrar a palavra de Deus naquele lugar. Então, essa é uma questão que às vezes as instituições, a profissionalização, a formalização, ela obstaculiza. E essa é uma hora em que você tem que falar, meus irmãos, convém obedecer a Deus e não aos homens, né? E partir para
Vocês estão me fazendo lembrar o meu próximo curso, né? A desobediência eclesial, né? Nós precisamos falar sobre isso. Se tudo funcionasse como o perfeito corpo de Cristo, nós não precisaríamos, né? Mas como os profissionais, as instituições, os poderes, os imperadores eclesiais se atravessam, se arrogam donos do rebanho, como fala Pedro em 1 Pedro 5, então nós temos que chegar num ponto de dizer, amigo, eu não reconheço a sua autoridade, não reconheço seu carisma, o que você faz não favorece o testemunho da igreja, então eu continuo fazendo aquilo que Jesus me mandou fazer em obediência a Ele, né? Agora, eu digo isso com muito cuidado, por isso que eu preparei um curso inteiro para tratar sobre isso. Mais alguma questão? Deixa eu ver aqui. Eu quero fazer apenas um fechamento, né? Porque como esse é o último encontro, eu sei que é um tema extremamente grande e importante, eu preciso apenas, já estourou nosso horário, né? Eu preciso apenas fazer um fechamento. Então as demais participações eu respondo ali depois, né? Vocês podem continuar interagindo, eu estou sempre visitando ali. Eu queria dar aqui uma brevíssima palavra dizendo o seguinte: pode parecer muito vago dizer, né? Eu não acho, mas pode parecer muito vago dizer que a missão da igreja é dar continuidade ao trabalho de Jesus Cristo, né? Nós podemos responder essa pergunta folheando o Evangelho e auscultando, né? Escutando Jesus Cristo, para ouvir de novo, essa reflexão, né, sobre o nosso chamado. Mas em palavras rapidíssimas, eu diria que a igreja existe para Deus. Ela existe para a adoração de Deus. E eu digo isso com muito cuidado, porque você pode dizer, beleza, eu sei o que é isso, é fazer culto na igreja. Infelizmente não é, meus irmãos. As igrejas dedicam 90% da sua energia ao seu clubinho social, chamado Igreja Fulana de Tal, e lá cuida dos seus interesses. Cantam para si, pregam para si, anunciam para si e recolhem dinheiro para si. E pensam estar prestando culto a Deus. Então eu vou fazer aqui uma provocação, não é uma convocação, mas uma provocação, para que você redescubra o que é adorar a Deus, né? Culto deveria ser uma missão da igreja, mas nem sempre o que você e eu chamamos de culto é adoração a Deus. Portanto, você tem que fazer essa distinção. E você tem que, com base nisso, julgar se você na igreja está adorando a Deus ou não. Adorar a Deus é santificar o nome dele como único Senhor, único Deus. Ele é que tem a autoridade máxima. É para ele que eu vivo. É ele que me dá a palavra final em tudo, né? É dele que eu recebo tudo. É reconhecê-lo, né? Então essa é uma área que nós temos que reinventar, metanoia total, né? Porque aquilo que eu e você chamamos de culto, de adoração, de louvor, não é mais, né? Tomara que seja, o que eu tenho visto não é. A igreja também tem uma função que é baseada nessa escuta de Jesus Cristo, que é ouvir o Evangelho, que eu poderia resumir aqui numa palavra, edificação, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Só que aqui também eu tenho que fazer uma reparação. Nem tudo que você e eu estudamos, nem tudo que eu e você pregamos, nem tudo que eu e você ouvimos, faz a escuta de Jesus Cristo. As leituras do Evangelho são viciadas, são superficiais, não visam, porque, pensa, edificação é outra figura da igreja. A edificação, ela tem em vista um projeto global. Quando você constrói uma casa, você tem uma planta em mente.
Edificar a igreja só faz sentido em função do projeto final. O projeto final é esse reino de Deus, que não é uma coisa do céu, dos anjos e vestidos de branco. São relações humanas. Isso ainda não se deu. E o próprio Deus anseia por isso. Romanos fala que o Espírito geme por isso. E nós também gememos. E a natureza geme por esse projeto civilizatório. Então a edificação da igreja tem que ser para a realização deste projeto. Eu conheço pessoas que falam, não quero mais ir na igreja, não quero mais ouvir sermão, não quero ir mais em escola bíblica dominical, porque, claro que não quer, óbvio, aquilo não edifica, não acrescenta um tijolinho na grande construção do projeto civilizatório. Então, nós temos que fazer leituras direcionadas do Evangelho, direcionadas por Jesus Cristo. Né? Tem um irmão que fala, e eu vou repetir isso aqui porque é importante. Satã, o nosso adversário, não quer que leiamos as Escrituras. Ele quer Bíblias fechadas. Mas se ele não puder impedir que nós abramos as Escrituras, ele vai nos seduzir para questões menores, questiúnculas. Debate sem importância, contendas, conflitos teológicos, eu sou arminiano, eu sou não sei o quê, e vão discutir, etc, o grego e o hebraico e tal, e você chega na segunda-feira e fala, que legal, né? Para que serve isso aqui para a minha vida agora, para o testemunho do Evangelho? Então a igreja é para a edificação. Em relação à sociedade, ela é para a evangelização. Mas evangelização não se resume àquilo que nós costumamos fazer, porque a palavra evangelização é anúncio de boas novas. O mundo que eu digo, esse mundo que nós vivemos, nós todos, estamos com os nossos ouvidos ensurdecidos. Nós não acreditamos mais em ninguém e em nada. Nem nas igrejas. Mas o Evangelho de Jesus Cristo continua sendo a mais estupenda notícia para a humanidade. Aquilo que você anuncia é uma grande notícia? Aquilo tem alguma validade para as pessoas do mundo de hoje? O Evangelho de Jesus Cristo tem. O que você proclama tem? Se não tem, você tem que voltar à fonte e beber de novo. Né? Então, isso que nós chamamos de evangelização nada mais é do que um proselitismo, né? De chamar você para a minha igreja. Né? Você precisa ter o meu verniz. Se você não tiver o meu verniz, a minha cultura, você não é do reino de Deus. Temos que fazer uma metanoia da nossa evangelização. Né? Porque evangelização continua sendo boas novas. Então, 3 palavrinhas para nós meditarmos. Adoração a Deus, tem que redescobrir. Edificação, temos que redescobrir. Os sermões da igreja edificam, as escolas bíblicas edificam, né? Ou estão apenas a serviço de projetinhos particulares. E por último, a evangelização. Né? Eu não sei se nós temos hoje sido capazes de dar boas notícias para o mundo. E dar boas notícias para o mundo é comunicar algo que refresca o que dói. A igreja tem que sentir a dor do mundo e tem que ser capaz de verbalizar da parte de Jesus Cristo boas notícias. Né? Não boas notícias que alienem, nem boas notícias que percam a utopia de Jesus Cristo. Né? Bom, gente, eu sei que é um tema extremamente longo, complexo, mas eu precisava ministrá-lo assim. Espero que tenha deixado aí diversos caminhos de reflexão, né, para vocês meditarem a respeito da missão da igreja. Com essa chavinha, você pode julgar sua própria vida, onde é que você se encaixa nisso, né?
se o que eu estou fazendo está a serviço de Jesus Cristo, e julgar seu próprio grupo, julgar sua própria igreja. E desalinhar-se daquilo que ela faz, que não confere, e alinhar-se ferreamente à missão de Jesus Cristo, né? E fazer. Ninguém pode te impedir de libertar, de perdoar, de anunciar boas novas, de aliviar sofrimento, de dar caminhos novos para associações, para o bairro, para colegas, para pessoas, para as famílias, né? Para as pessoas que sofrem, porque afinal, para ser boas novas tem que ser algo que soe bem, que soe como caminho novo, né? Bom, grande abraço. Próximo domingo estaremos aqui para falar sobre desobediência. Desobediência virtuosa, viu? Não é anarquismo, não. Desobediência eclesial. A desobediência que Deus espera de nós para nos mantermos na missão. Grande abraço a todos, né? Tchau, pessoal. Uma boa semana. Deus Até abençoe semana que vocês. vem. Beijão. Tchau, tchau.